pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast da Central do Varejo, direto aqui de Nova York, da NRF, e eu tenho o prazer aqui de receber duas pessoas que são altamente importantes e influentes no nosso mercado. O Rick, que é CEO da Aramis Inc., e a Rafa, que é presidente da Vetex Brasil. Super bem-vindos, obrigado por terem topado esse papo. E vamos conversar um pouco aqui do que a gente está vendo e do mercado de marcas e plataforma ao mesmo tempo. Obrigada. Prazer estar aqui. Não, prazer para você, não? É um enorme prazer estar aqui quando o Fregolese me fala, vem fazer um podcast comigo, com a Rafa. Eu falei, só fala onde? Qual o tema? Que tema, Rafa? Não importa o tema. Aqui é freestyle. É isso, é Hoje é freestyle. dia. A gente vai conversar, a gente vai se divertir. Mais importante. Essa é a parte mais importante. Aí a audiência vai bombar. Vou começar aqui, eu vou lendo o nosso guia aqui, ó. Vou começar aqui com a primeira pergunta que é para ambos, tá? A gente está aqui na NRF e tecnologia e experiência sempre caminham juntas. Quando a gente fala em ir além do e-commerce, o que isso significa na prática para uma marca e para uma plataforma? Primeiro, Você. ladies first. Você. Aí complicou a vida. A Lady decidiu que ele vai começar. Então, eu começo. Olha que interessante, a gente tem batido muito sobre jornada. Eu acredito que a gente fala muito de tecnologia, muito de e-commerce, mas o que a gente mais tem refletido é como a gente cria a conexão entre o vendedor e o nosso consumidor, porque no final a gente tem 150 lojas, bastante vendedores no Brasil, e eu percebo o quanto o LTV, né, o Lifetime Value do consumidor nosso, quando ele compra mais de um canal, quer dizer, físico mais digital, então o LTV é 2,5 vezes maior. Então, o que eu tenho refletido muito sobre a arquitetura de dados da companhia e como a gente pode transformar a jornada, primeiro é na segmentação e personalização, quer dizer, falar com o cliente da maneira certa, na hora certa, marca cool, falar com o cliente na hora que faz sentido para a compra dele. Então, acho que tem essa inteligência que faz toda a diferença. E, obviamente, quando você consegue colocar na palma do vendedor uma ferramenta que dê suporte junto com o cliente, você cria uma conexão tão mais profunda que faz, na minha opinião, toda a diferença, até para reduzir o churn e ter essa potência de aumento de consumidores na marca com essa disciplina. Então, para mim, isso tem sido um grande diferencial. E o legal também é quando o cliente entra pelo digital, que acontece bastante também, ele também tem a potência de conectar com o físico. Então, o que eu mais tenho estudado em jornada é muito menos sobre apenas por onde está entrando e como mais na jornada a gente consegue estar em todos os pontos de contato, interagindo com o consumidor e criando conexão. Por isso que a gente usa assim Vetex como plataforma, hora do merchan. E vai continuar usando por muito tempo. Ao mesmo tempo, a gente está lançando o aplicativo do vendedor e o aplicativo do cliente conectando essa jornada. Então, é muito menos para mim apenas sobre a compra pelo aplicativo no digital e é muito mais a integração dessa jornada, muito mais fluida e assim muito mais potente. A gente fala muito de experiência, mas eu acho que a experiência ela depende muito do canal. Não existe uma única experiência correta de um lado ou de outro. Então, no e-commerce você tem um tipo de experiência, na loja física você tem outro tipo de experiência. Nos marketplaces você tem outro tipo de experiência. Você vai ter outro tipo de experiência agora com a criação dos agentes fazendo compra por você. Então, acho que o mais importante é a gente ter uma preocupação de garantir que a marca esteja presente em todos os canais que se conectam com o consumidor daquela marca, né? Com os canais, obviamente, que tenham relevância. E testar é importante. Então, acho que não é mais sobre uma única experiência, mas cada canal ele vai entregar uma experiência diferente. Então, tem momentos que você quer comprar uma roupa rápido. Tem momentos que você não quer resolver rápido, que você quer ir no shopping e demorar mesmo, você quer escolher, você quer olhar, porque aquilo é parte da experiência, aquilo é parte da diversão. E tem momentos que você não quer olhar, que o agente vai fazer isso por você. Quando o preço, né, obviamente que quanto mais comoditizado o produto, mais se busca uma experiência rápida. Você quer resolver logo, né? Quanto mais valor agregado aquilo gera, né, e você gera encantamento, e muito possivelmente você vai procurar um outro tipo de jornada. Inclusive, nesse tema, né, que tá se falando muito aqui na NRF sobre essa questão dos agents, né, que o Google lançou, isso é só notícia boa, isso é só mais um canal de venda, né? Isso é só mais um canal para quem busca essa experiência rápida, sem fricção, para quem quer resolver um problema rápido. Mas isso não tira a força do canal próprio, de um site próprio, de um aplicativo para você criar experiência, para você se relacionar com esse consumidor de uma outra maneira, de uma maneira muito mais íntima, porque você vai se relacionar comprando pelo Google ou pelo ChatGPT,
ou comprando também pelos marketplaces. Então, o meu ponto aqui é, a gente precisa estar, as marcas elas precisam estar e testar todos os canais que chegam nos clientes dessas marcas e se propor a testar experiências diferentes, porque o cliente busca experiências diferentes a partir do que ele quer comprar e a partir de diferentes contextos. Eu concordo com o que você falou, e acho interessante também que para cada canal, o correto é uma estratégia muito decidida. Então, você vai para o marketplace, o que você está buscando de jornada no marketplace? Qual tipo de sortimento você quer ter no seu marketplace? Para você poder também trazer a potência dos canais. E no final, você falou uma coisa muito boa. O cliente vai permear nas marcas por várias maneiras. Acho que o maior desafio é você poder pegar esse dado, jogar para o seu data lake e, em cima disso, construir essa jornada. Um cliente pode entrar pelo meu outlet, então eu sei que ele entrou por lá, a gente tem os dados estruturados, eu sei qual é a jornada e qual é o próximo canal que eu trago de potência de conexão com ele. Pode entrar pela full price, lá o seu preço cheio, a gente também tem uma jornada que a gente pode construir. Então, para mim, quanto mais você trouxer cliente de vários pontos de contato e trouxer para o seu lake estruturado, mais entendimento do cliente você tem, e assim você consegue construir jornadas possíveis. Então, a gente tem estudado muito mais, dentro das nossas 600 mil clientes ativos na base, quais são as jornadas que a gente pode construir. E aí o digital tem uma baita potência também conectando. E outra coisa que a gente tem feito, que eu estou para lançar, porque não foi simples fazer, no nosso aplicativo, a gente tem... tenho um alfaiate em todas as lojas. Então, eu não vejo mais ternos hoje em dia, mas o alfaiate continua na loja ajustando qualquer peça. E esse dado da peça ajustada nunca foi usado para melhorar a minha modelagem. Ao mesmo tempo, com tanto dado, como melhora a jornada do cliente. Então, vai ter em breve na Aramis, você vai poder ir na loja, pegar essas medidas, ajustar a roupa como você gostaria. Depois que você for no app, você vai poder comprar e a barra da calça e a manga vai ser ajustada quando chegar na sua casa. Então, como você vai conectando os diferenciais do on e o off, e vai um aprendendo com o outro e entregando o quê? Uma jornada mais fluida, com menos fricção. Eu acho que você vai ficar na primeira pergunta, porque eu tenho agora um comentário em cima do dele. Então, talvez a gente fique só na primeira e vai ficar aqui batendo papo, né? Boa. É, Tá ótimo. Se for assim, tá ótimo, porque tá extremamente rico o papo. E eu tô me segurando aqui para não fazer comentários em cima. mas Mas vai, vá. você com essa experiência tem que trazer seus comentários. Não, o que eu ia comentar é só que, no final das contas, está se falando muito em agent, mas uma demonstração que tem lá no stand ali do Google é o agent aplicado numa plataforma de e-commerce que está ali vendendo artigos para festa infantil e a pessoa conversa ali com um chat dentro da plataforma de e-commerce e está ajudando muito a vida dela. Então, isso para moda masculina, que o homem, no final das contas, ele também quer dica e saber o que compra para cada situação, um lugar que ele vai, ou dia a dia, etc, etc. Muitas vezes ele quer dica e não tem. Então, a hora dele comprar online, você ter um agent dentro da... Aí, tecnicamente, as tecnologias envolvidas, vamos nem discutir aqui, tá tudo muito novo, né? Mas dentro da VTEX, ele ter a possibilidade de ter ali uma conversa que vai ajudar muito ele como um consultor de moda mesmo, ajudando ele a decisões de compra, eu acho que é super bacana. A gente chama isso na Vetex de concierge commerce. É exatamente esse conceito. A gente tem isso, a gente inclusive está testando isso. A gente tem uma plataforma conversacional de AI que a gente fez uma aquisição há 2 anos atrás. E a gente está testando isso num cliente nosso no Brasil, que é a Obra Max. Eles vendem, né, produtos de casa, enfim, casa, construção. E são produtos que não são simples. Você precisa ter um determinado produto para uma determinada necessidade. Então tem um agent que ajuda nesse processo de compra. E mesmo quando você for comprar pelos ChatGPTs, Googles da vida, ainda assim, você vai precisar ter, aliás, mais do que nunca, você vai precisar ter dado estruturado, dado centralizado, dado seguro, você vai precisar enviar, eles não vão conseguir, não existe agent para decidir compra se ele não tem informação de estoque, de preço, de SLA e alguma coisa por trás para orquestrar. Então, na verdade, isso para mim é só mais um canal de venda. E aí, meu último ponto, você falou de um tema bom, você puxou o tema de dados, né, e de data lake, você está certíssimo. O que eu acho que muda só nesse jogo é onde é que esse dado está dentro da arquitetura. Porque hoje, geralmente, a centralização desses dados, ele está lá no finalzinho, embaixo lá do teu back-office. E aí, sob o ponto de vista de arquitetura, você não consegue devolver esse dado de forma muito rápida para o canal. Você não trabalha ele real time. Você tem uma perda de 1, 2, 3 dias, muitas vezes, de processamento para isso chegar de novo lá em cima. Na era da AI, a gente fala muito de hiperpersonalização. E dado de 3 anos atrás é dado velho. Então, é importante entender
onde esses dados estão centralizados dentro da arquitetura, e o ideal é que eles de fato estejam dentro de uma camada transacional que consiga devolver rápido para o canal aquele dado que vai ser usado para hiperpersonalizar a experiência do cliente, seja no digital ou seja na loja física, porque o vendedor também pode chegar quando o cliente entra na loja, ele identifica aquele cliente, ele sabe o que o cara buscou há 1 minuto atrás no e-commerce, por exemplo. Então, isso é importante. Onde está o dado dentro da arquitetura? Porque isso vai ditar a velocidade com que esse dado vai voltar para trabalhar a hiperpersonalização. Eu falo que tem 3 tipos de dados. O demográfico, que a gente tem acesso em várias bases do dado. Tem o transacional, que é o óbvio. O que falta é o comportamental. Para você fazer esse modelo ficar de pé, sem o dado comportamental você não consegue. Qual o problema hoje? São dados desestruturados. Então, como você consegue fazer? Perguntando. Então, o nosso app, que a gente está desenhando, tem uma parte de quiz para pegar o quê? Mais dados comportamentais. Legal. Aí você pode montar um modelo de SLM que você consegue aí sim começar a personalizar a jornada. Vou num casamento na praia em Trancoso, o que eu deveria usar? Onde ficar? Aí você começa a pegar esses dados, aí você cria realmente um agente que te traz uma experiência. Quem fez isso agora, que eu vi um case agora lá na NRF, foi Ask Rolf. A Ralph Lauren fez um Ask Rolf, que é o Ralph Lauren, que é um agente só para quem está no app, para pegar uma curadoria de se o Ralph estivesse falando com você, se fosse para um casamento, como você deveria se vestir. E aí eles personalizaram o Ralph Lauren nesse conceito, mas não deixa de ser um SLM, provavelmente, trabalhando em cima da jornada do consumidor e nos dados comportamentais, transacionais, demográficos, criando esse ambiente que te traz essa personalização de experiência. Exato, no fim esse é o desafio, porque isso a gente já fala há bastante tempo, né? Falar do comportamento do cliente, que eu sei o que esse cliente consome, eu sei o que ele buscou, e aí ele chega na loja, eu vou dar um atendimento personalizado para ele, mas eu acho que isso na prática eu não vejo acontecer. Não acontece. Então eu acho que talvez agora a gente está chegando num momento que vamos ter mais ferramentas para fazer isso acontecer, mas tudo depende de dados muito bem estruturados. Seguros, né? A gente está esquecendo de um tema muito importante nessa era, que é segurança. E a gente fala muito sobre. Outro dia eu falei isso num podcast, e aí o pessoal ficou meio. Tinha um varejista comigo, ele ficou meio apreensivo. Mas o omnichannel de verdade, ele não existe. A gente fala sobre a loja integrada. Aliás, não existe, não, vai. São poucos que fazem. A loja está integrada no digital, o pedido sai da loja. Ótimo, esse é o primeiro passo. Mas a verdade é que o cliente, ele ainda é tratado como cliente do canal. Ele não é tratado como um cliente da marca. Então, no e-commerce, eu não tenho conhecimento sobre o que aquele cara fez na loja física, e na loja física eu não tenho conhecimento do que ele fez do e-commerce. Ou seja, o cliente não está no centro. A única coisa é você distribuir o fulfillment, mas o cliente mesmo não está no centro. Então, esse é um tema que precisa ser falado para a gente entender como que junta toda essa informação e que eu passo a ser a Rafaela, cliente da Aramis, não a Rafaela, cliente da Aramis Site, a Rafaela, cliente da Aramis Loja, e que a experiência efetivamente seja fluida e que esse dado, de novo, esteja centralizado numa camada transacional que consiga devolver rápido a informação para o front. Por isso que eu quis investir, eu sei que eu estou fazendo um bold move, que eu posso dar muito bom ou não, vou descobrir, de montar o nosso próprio app do cliente, o nosso próprio app do vendedor, e eu não montei o app do cliente pensando na compra no digital. A gente tem 1000 vendedores no Brasil hoje. Se convencer o cliente a baixar o aplicativo dele, nosso, para poder criar essa conexão, aí sim eu tiro essa fricção. Porque se está comprando pelo meu app, está integrado na Vtex e está na loja, é um cliente só na empresa inteira. Então, se ele navegou no site ou no app e for na loja, o vendedor tem acesso. Por isso que eu faço o segredo da força de vendas, baixando o app, é muito mais transformador do que as pessoas imaginam. Porque aí você realmente vai ter usuários omnichannel trabalhando. E aí você consegue, de fato, ajudar o vendedor. Porque aí ele tem informação, você pode começar a ter um vendedor que ele vai usar a inteligência dele para fazer melhor venda, mas ele já tem um direcionamento baseado no histórico desse cliente para poder fazer um atendimento. Né? Se eu nunca comprei uma cor, o cara não precisa ficar me oferecendo uma cor que eu nunca comprei, porque talvez não é muito meu perfil. Cor talvez não é nem o melhor exemplo, mas assim... Mas pode ser, tem gente que usa preto. Exato. Amigo meu só usa roupa preta, não adianta você ser branco para ele. Exato, no fim o vendedor ter mais informação para dar um atendimento personalizado é fundamental. Eu falo nem AI, modelo de machine learning já recomenda, essa calça combina com essas camisetas. Sabia que chegou essas camisetas? Posso te mandar um push, ó, você compra a sua calça faz 2 meses, essas camisetas chegaram, combina com a sua calça, você não quer poder pegar? Porque você não falou da curadoria, de o homem ter às vezes o desafio de saber o que combina com o quê? A gente consegue entregar valor o quê? Tendo essa informação. Exato. Boa. Vamos para a próxima. O consumidor masculino ele tem expectativas diferentes no digital.
Onde as marcas ainda erram nessa leitura, na tua opinião? Essa é para você, Rick. Olha, eu acredito que a Rafa falou bem uma coisa. O digital muitas vezes é muito funcional para quem já conhece a marca às vezes e quer ter a facilidade da compra no momento, porque a gente sabe que nas lojas tem essa curadoria de experiência e a experiência não está na tecnologia, está num vendedor que consegue explicar o que combinar com o que e desafiar um pouco o dress code tradicional do homem. O que eu percebo, e a gente investiu muito nisso, é a percepção que cada vez mais o homem tem entendido que a roupa é uma maneira de você se expressar. Não é só por a camiseta preta e o jeans e o tênis está resolvido. Tem uma atitude que você consegue traduzir se você se vestir melhor. Isso eu entendo que é um dos grandes diferenciais que o homem vem cada vez mais buscando. Então, é um bom tecido, com uma boa modelagem e com uma boa experiência. Então, qual é o desafio do digital? É conseguir traduzir isso no digital. Por isso que a gente tem estudado muito a parte de jornada e o que a gente tem que faz da Aramis ser algo diferenciado no varejo e como eu traduzo isso para o digital. Aí eu acho que a AI vai começar a ajudar. Se pegar a Zara, já tem uma maneira que acabaram de lançar isso. Você consegue colocar uma foto do seu teu corpo, você tira, pega o produto e mais ou menos ele monta em você. Então eu acredito que o homem é muito mais visual, tem a necessidade muito mais visual que a mulher. A mulher consegue ir no e-commerce, conhecer a marca, fazer o carrinho dela e tá resolvido. O homem tem esse desafio ainda de entender isso melhor. Então, ao meu ver, o desafio das marcas que não querem brigar por preço, porque o e-commerce, se for para ser barato, yes, vende bastante no digital. Mas quer vender o que faz da marca ser única, que é o diferencial, uma camiseta de 500, 600 reais, você tem que começar a traduzir, trazer a confiança que ele está se vendo nessa roupa com uma curadoria legal e traz a confiança do consumo, especialmente para clientes novos. Quem já gosta da marca, com essa modelagem, ele pode ir no online pela praticidade, como o Rafa falou. Às vezes a pessoa quer ir na loja, ter a experiência, o café e passar a hora conversando, que quer a praticidade. Na praticidade, tem que quebrar o quê? A fricção do receio. Especialmente para os novos que não querem preço. Porque preço é muito fácil vender. Qualidade de produto diferencial tem um valor agregado. Isso tem que ser percebido o quê? Na experiência de compra. Por isso que a gente tem aprendido bastante e tem se questionado muito como trazer o que faz a experiência da Aramis ser um diferencial para o digital, para trazer confiança para novos consumidores explorarem o canal com mais fluidez. É, e você falou uma coisa muito legal do eu gostei que o homem, o consumidor masculino, ele tende a se provocar menos, né, na compra, assim. Ele vai no que ele já conhece, no que é certo, não se questiona muito. A mulher, eu acho que ela se dá o direito de topar errar. Eu comprei, não deu certo, não funcionou, vou testar uma marca nova, vou testar uma coisa nova. O homem, eu acho que ele é menos aberto a esses novos testes. E você transformou a marca, né? Você transformou a Aramis inteira, assim. Você trouxe um ar muito mais moderno. E como é que você faz esse homem que só compra camisa branca, preta, cinza, a se vestir de uma maneira que pode ainda ser básica, mas muito mais moderna, se propor a entregar outras coisas, né? E como é que você leva isso para o digital? Isso é complexo. E aí você trouxe um ponto muito bom, que é o tema da facilidade. Quando a gente olha principalmente para a moda, tem muitas marcas que se orgulham de uma taxa de devolução baixíssima, principalmente quando a gente olha para o e-commerce. Só que quando você vai olhar, quem tem menor taxa de devolução é quem tem menor taxa de conversão. Porque esse cara não facilita o processo, então ele gera insegurança para quem vai comprar. Quando você tem um processo de pós-venda, inclusive facilitado, isso tende a dar muito mais segurança. Você testa, você arrisca e você sabe que depois esse problema vai ser resolvido. Uma coisa que eu tentei fazer, ninguém comprou a ideia ainda. Quem sabe que você compra? Porque você é um dos mais ousados que eu conheço. Quem sabe que você compra? A gente tem rede de farmácia, quase todas são clientes Vetex, e é o que a gente tem mais pulverizado, né? Cada rede de farmácia tem 2, 3 mil lojas por aí. Por que as redes de farmácia não servem como ponto de logística reversa, por exemplo? E todo mundo, e a farmácia vai querer, porque todo mundo que passa em frente a uma farmácia, ou se tem que fazer alguma coisa, vai comprar alguma coisa na farmácia. E a farmácia tem em toda esquina. Você tem em todo lugar. Por que a gente ainda tem a história dos correios, assim? Você tem que ir, você ainda tem que ir nos correios, você ainda tem que fazer. Então, como é que facilita essa jornada para dar mais segurança para quem compra? E aí, obviamente, você também não quer ter uma taxa de devolução alta, mas primeiro você resolve a conversão, depois você resolve a taxa de devolução. Mas não dá para travar embaixo. Sabia que eu acho que na Nordstrom, se eu não me engano, tá? Aqui em Nova York, no Brooklyn, tem um espaço de retornar produtos e alfaiates para ajustar a peça.
Vamos fazer isso? Acho uma puta ideia. Vamos fazer? Que é muito legal isso. Vamos fazer uma triangulação de uma grande rede de farmácia, Aramis, e a gente cria ó, daqui tá surgindo um negócio. Um comentário, se né? diverte. Quando eu comecei com e-commerce, foi com o mercado de moda. E posso errar aqui um pouco, mas eu lembro que Estados Unidos era, enquanto a gente tinha lá 1% de taxa de conversão dos meus clientes de moda, e 1% de taxa de conversão e 10% de devolução, 7, 8, 10, 12. Os Estados Unidos era 4% de taxa de conversão e 20, 25% de taxa de devolução. E a experiência já há muitos anos aqui você tá no hotel em Nova York, você comprou, na hora de devolver, beleza, você deixa na recepção, alguém vai passar e coletar. E aí é impressionante que ainda essa história é postar em agências do correio. Obviamente o Mercado Livre, pela escala dele, ele já construiu uma história um pouco diferente nisso, mas tem muita Mas você oportunidade. também tem que postar no correio. Mas o correio pode buscar na sua casa. Pode, mas a grande maioria não permite, porque é mais caro. A grande maioria você tem que voltar e ir lá. A gente coleta permite porque marca premium tem que permitir melhor experiência. A coleta do correio existe já desde sempre, mas ela custa e muita gente, dependendo do ticket médio, não dá. Então, e aí esse custo que é visto como custo, talvez seja um investimento para aumentar a conversão. É essa mudança que talvez a gente tenha, esse shift mental que a gente precisa. O que é mais barato? Você ter e convertendo uma taxa de conversão de 10 convertendo 1, ou você ter conversão de 4 revertendo 20? Essa conta precisa fazer. Eu vi essa ferramenta nova da Zara que é espetacular, não testei, né? Só vi que saiu na mídia. E o lado bom é que, no final das contas, hoje a tecnologia ela se espalha rápido. Então, provavelmente, daqui a pouco tem essas ferramentas para você contratar e outros contratarem. E realmente ela pode ser transformadora, porque pegando o gancho da Rafa de transformação da Aramis, uma coisa, eu compro uma camiseta preta ou qualquer cor, ou uma camisa que eu estou acostumado a comprar da marca, ou uma calça jeans e tal. Aí você vem com proposta de produtos novos, uma modelagem nova, um tecido mais tecnológico. A pessoa, para comprar, testar em casa, muitas vezes ela acaba, uma hora eu vou na loja e faço isso. Eu acabo não tendo essa experiência de comprar muita novidade online, e com essa ferramenta ajudaria bastante. A gente desenhou agora, porque tá muito fácil a gente criar coisa, né? Impressionante como mudou. Então, o Ed, que trabalha no nosso time de negócio digital, já desenhou. Você pega uma foto sua, upload, a foto do modelo com a roupa, ou ela em estilo, e já aparece ele em vários cenários usando essa roupa. Mas o que a Zara fez, que foi muito mais genial, é o corpo, é como isso veste em você. O nosso, ainda era só você se ver na roupa. Mas a modelagem, como eles dizem estarem fazendo, eu acho que isso sim é a transformação. Fora a velocidade que eles têm e muito menos fotos para tirar hoje em dia, porque uma foto dessa sobe lá, já põe AI, já faz toda a estrutura do e-commerce deles, que é muito potente. Mas esse lugar de você conseguir com o seu corpo se ver na roupa com a modelagem, isso aí sim eu acho que é transformador. Espetacular. Rafa, para você agora, muitas marcas querem escalar a experiência, não apenas as vendas. Onde a plataforma pode e não pode resolver isso sozinha? Experiência é uma coisa muito única, né? Então, um exemplo na Vetex, eu tenho a ReHap como cliente, eu tenho Carrefour como cliente, eu tenho Aramis como cliente. Eu tenho a Drogaria São Paulo como cliente. São experiências completamente diferentes. E a experiência, ela é uma decisão de negócio. Ela não é uma decisão da plataforma. Obviamente, a plataforma ela tem que dar robustez para você conseguir desenhar uma experiência, né, que faça sentido. Mas o que eu tenho para falar sobre isso é que muitas vezes a busca incessante pela experiência, muitas vezes faz com que o e-commerce se perca em tanta customização, em tanto blá blá blá, que no final você esquece do simples, você esquece do básico e o cliente sofre para conseguir finalizar uma compra. Porque é tanta customização, é tanta etapa, é tanta coisa que você coloca no meio, é tanta fluff, e no final o cara não consegue comprar. E quanto mais custom, dependendo do que você fizer, mais risco você tem. Então, às vezes, você está conseguindo comprar, mas o cara que tem um Android, não sei o que, barará, às vezes ele não está conseguindo. Então, experiência é um negócio muito único, assim. Tem um exemplo muito claro, tem 2 clientes meus, um de moda e um de joia. E esse de joia tinha Gisele Bündchen como garota propaganda. Quem será que é? Quem será? Vamos falar, né? Aqui. Só pode Uma ser. Vivara.
A Vivara queria, quando a gente lançou o site, ela queria botar um vídeo da Gisele Bündchen dançando, sei lá, o que era no site. A Vivara pode, porque quando a gente vai olhar quem compra da Vivara, é um usuário que tem iPhone de última geração, que tem um tipo A de smartphone que compra de um determinado lugar. O meu outro cliente de moda, que queria botar um vídeo na capa, e que é mais um classe B, C, ele não pode se dar o luxo de fazer isso. Por mais que ele ache que ele queira, que ele tá botando um vídeo super legal, não dá, porque o cara vai abrir no celular dele, não vai carregar. Então ele não vai, a experiência vai ser a pior de todas, porque no final ele entrou, não viu nada, achou que tá bugado e só não comprou. Esse é um exemplo, mas tem vários outros, então o que eu diria é: a plataforma, ela vai te dar a foundation. O que você vai fazer com isso é uma adesão sua. Mas, para mim, é uma adesão de negócio e a provocação em cima disso, ela precisa ser constante. Principalmente do time de tecnologia, principalmente dos CEOs, porque times de negócio, eles vão querer sempre mais. Eu quero isso, eu quero feature, eu quero feature, eu quero feature, eu quero feature, eu quero feature. Isso não necessariamente é bom. Não necessariamente é bom. Eu concordo com você. Eu não sei qual é o dado, mas cada milissegundos que demora para abrir um site, quanto cai a conversão. É absurdo a velocidade que cai a conversão com o demora de carregamento. Isso vai para a loja física também, sabia? Ah, o provador do espelho que faz a música e a luz. A minha teoria é, só coloca em experiência no digital ou no físico gerar valor para a compra ou para o cliente ficar mais tempo. Se não é só firula. Ele custa dinheiro e pouco mensurável. O básico bem feito, ele é, para mim, ele é king sempre, porque no final das contas, o básico bem feito, Uma imagem a bonita, maioria não maior faz. na tela, já vê aquela Exato. imagem grande, com facilidade de você navegar por ela, é muito mais importante do que algumas features que ficam muito bonitas, mas não necessariamente geram conversão, até pioram a conversão. E é clichê, né, o básico bem feito, mas é, e a gente esquece disso. A gente quer sempre mais, 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 mais. Eu não sei se a gente precisa de mais, talvez a gente precise de menos, para entregar uma jornada mais curta, de novo, quando ela precisar ser curta, e quando o cara quiser navegar e gastar tempo ali no site, na loja, ele também pode. E ele pode com velocidade, né? Porque também ninguém quer ficar gastando tempo, aí demora, sei lá quanto tempo para carregar. Aí vai para a página 2. Eu já várias vezes, gente, antes de dormir, não tô fazendo mais isso, que agora eu leio. Agora eu não vejo mais celular antes de dormir, tá? Mas quando eu fazia, antes das minhas resoluções de 2026, eu ficava. Começou agora. Que tem 9 dias. Essa é uma importante, Junto né? com ir pra Essa academia já. 375 dias no ano. Já não tô cumprindo, no caso. Eu, várias vezes, já tinha carrinhos montados e desisti de comprar. Desisti porque, sei lá, tinha que pegar o dado do cartão, que eu não tava ali na hora, porque dava algum bug no. E aí não comprei nunca mais. Isso acontece muito. É que o básico bem feito, ele é difícil, né? Muitas vezes parece simples e não é, mas é facilitar a vida do cliente na hora de comprar. O que eu acho que tem que ter é uma boa página de conteúdo, e não significa muito conteúdo, significa ser muito eficiente para o cliente ter a informação que ele precisa daquele produto que ele quer comprar. Mas no fim, o básico bem feito, para mim, é muito mais interessante do que mil coisas. E até ontem, na visita ali na Expo, eu tava vendo lá a demonstração da Funko, né, que é os bonequinhos e tal, de um agent que você vai no GPT, aí ele joga pro agent da loja, você monta com uma foto da sua filha, seu filho e tal. Falei, deixa eu ver como que é isso, talvez eu comprar, levar de presente pra minha filha. Eu entrei no site e não achei. Não achei. Então, assim, fui e dei uma fuçada, tá? Então, assim, no fim não foi tão óbvio, tão prático assim. Não tinha lá um chat claro e depois eu achei um chat, não respondi o que eu tava sobre personalizar um bonequinho e tal. Então, no final das contas, tem que usar os agents, tem que evoluir nesse sentido, mas tendo, né, um básico bem feito. Se vocês tivessem que dar um conselho para CEOs de varejo que estão revendo suas estratégias digitais, qual seria? Ouça o Richard. Porque ele é um dos CEOs que eu conheço, agora é sério. Vou puxar saco aqui, mas não é que ele já me conhece. É um pouco. É um dos caras mais agressivos e tomadores de risco que eu conheço. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Mariano, fundador da Vetex. Você não tem sucesso num negócio, ainda mais sendo empreendedor, vocês dois são, eu não sou. Admiro muito quem é, eu acho que eu não tenho esse guts para isso.
Mas tomar risco é fundamental num negócio desse. Esse cara transformou a marca, criou uma marca nova, tá o tempo todo se questionando. Eu falo, Richard, você tem muita ideia. E ele executa rápido as ideias. Isso é importante, porque ter ideia. Tem gente que só tem ideia. Mas aí quer ter a ideia perfeita, eu só vou deixar para executar quando tiver tudo perfeito, aí não tem. Quando você tem a ideia, você executa, você age rápido, você executa rápido, aprende rápido e refaz rápido. Você deve ter feito um monte de cagada, né? Ah, caramba. Nessa velocidade que você tem. Mas certamente o que você descobriu, que deve ter sido. Você deve ter acertado menos do que errado nas suas tentativas. Só que certamente essas coisas que você descobriu foram que transformaram, ou que fez o que a Arami ser, né, o que é hoje, e mais do que isso, o que você pretende que ela seja, né? Que você está só pavimentando o caminho. Nossa, 2030, eu tenho um plano Tô maluco para sabendo. 2030 já. Acho que eu vou trazer uma coisa mais prática que eu tenho percebido. Se puder dar uma dica, que não é tecnologia, não é nada, é mentalidade. Eu estava com o Mariano, né, no sábado, e ele falou muito sobre uma coisa que me chamou muita atenção e que a gente tem feito, é a mudança de mentalidade de uma organização. A mentalidade, assim como a cultura, ela é multidimensional. O que eu quero dizer com isso? Ela não vem de cima para baixo e acabou. Não é porque eu falei, o Mariano falou, o Rafa falou que está feito. Muito pelo contrário. Ela vem de todos os lados. Vou dar um exemplo da Coreia do Sul, que eu peguei na minha cabeça essa ideia. Como você muda um país pelas gerações? Você tem que mudar a cultura, a educação de 2 gerações, você muda um país. Como a gente muda a geração das nossas organizações? É também por baixo. Então, o programa de estágio do ano passado foi Data Driven. Porque eu queria mudar o quê? A mentalidade de dados para a organização. Vem da gente, vem de ter pessoas na camada intermediária da companhia falando de dados em cada área, mas também vem da turma de baixo chegando com energia e com espaço. Então, fizemos um programa de estágio, 10 estagiários de Data Driven, 7 efetivados. Sabe o que a gente fez esse ano? Programa de estágio só de AI. Contratamos 20 estagiários. Foram 1.800 candidatos para um processo seletivo de 22 meses de bootcamp e vão para as áreas trabalhar. O que eu queria fazer? Eu quero que a mentalidade da companhia se desenvolva para o futuro. Isso vem dos diretores executivos pondo essa visão, puxando as conversas, mas também vem da turma inteira de baixo com essa energia de querer fazer essa transformação acontecer. Então, o que eu vou dizer, que é o que eu mais tenho levado a sério, a gente tem vários desafios para fazer, e vai quebrar vários pratinhos no caminho. A cultura da companhia, acho uma coisa interessante. Cultura, a essência dela nunca pode mudar. Que é a essência da cultura, que a gente é. Todo o resto a gente tem que questionar. Isso eu acho que eu tenho essa capacidade de questionar, não a minha essência, mas todo o resto eu estou o tempo inteiro questionando. Porque o mundo está mudando muito rápido. Então você pode ser passageiro e olhar, mas assim, 1, 2 anos você perdeu o time. Até o Mariano falou muito, né? Tem mais 2 a 5 anos que você ganha margem, ganha velocidade, deixa a companhia mais horizontal e mais ágil, que depois que o negócio virar mais mainstream, você perdeu a oportunidade. Então a gente está vendo uma janela de oportunidade muito única, que quem não se questionar o modelo mental que levou até aqui e tiver a coragem de questionar e, ao mesmo tempo, a velocidade de corrigir os erros, porque a gente erra bastante no caminho, eu acredito que vai ficar para trás. Então, é a mentalidade. E cultura é um negócio. Cultura é uma coisa, cultura, né? A gente fala muito em cultura. E o próprio Mariano, que já citou ele 3 vezes, mas ele tem uma frase muito boa, que eu concordo demais, que é: cultura é a soma das nossas conversas a cultura é a soma das nossas conversas de dia a dia. Então, não existe. A cultura é o que está sendo falado dentro da empresa, é o que está sendo feito dentro da empresa, senão ela é só uma utopia. E aí a gente fez uma coisa muito legal. Eu falei não sei se você estava, eu falei no evento da Azul que a gente estava junto, mas foi um experimento. Se você não fez, faz, tenta, você também, é muito legal. A gente fez um experimento na Vetex, que a gente fez uma pesquisa, e a gente perguntou assim para todo mundo: quem é seu manager, que é teu chefe direto, né? Quem é seu líder? O líder com o conceito de eu confio muito nessa pessoa, nesse determinado quesito, né? Tem sempre alguém que tem um assunto ali mais importante para tratar. Se essa pessoa falar pula, eu pulo. Quem é seu líder dentro da empresa e quem é teu mentor? Quem é que você procura quando você tem alguma questão, quando você tem algum problema, tudo isso dentro da empresa. E a gente foi descobrir muito contribuidor individual, que você acha, você falou, a galera lá da base, né? Que é líder, que lidera um monte de gente, que é mentor de um monte de gente. E um monte de manager que não lidera, não mentora ninguém. Ou seja, a gente acha que a gente, como CEO, né, tem uma visão de
quem controla a empresa, quando vê esse dado da pesquisa, tipo, tá tudo errado. Não são essas pessoas que controlam a empresa, são essas outras completamente diferentes. E aí a gente criou um negócio que chama CNL, que é a Conversation Network Leadership, que é um grupo de pessoas que não importa, tem gente lá que o chefe não tá, que o chefe do chefe não tá, que são as pessoas que têm influência dentro da empresa, não importa o cargo delas, não importa quantas pessoas elas managem ou se não managem, mas que controlam a conversa, que controlam a narrativa. Então, esse grupo se reúne para discutir temas, esse grupo se reúne para tomar decisão, e esse grupo se reúne para, quando uma decisão é tomada, eles são os primeiros que sabem. E aí depois eles spread para todo mundo. E esse é algo muito bom, e eu sugiro que todos vocês façam. Tem muita surpresa, vocês vão descobrir. Eu adorei isso, e tem o oposto também pela provocação. Numa transformação, você tem 3 tipos de pessoas: as que compraram, a que realmente não compraram, e a que falsamente compraram. A mais problemática uma transformação é a que falsamente compraram. Quer dizer, para você sim, na prática não. É isso que não faz uma transformação acontecer. Então, eu acho que essa provocação é muito boa para saber quem são os reais líderes da organização para o bem e quem são os detratores que você não tem noção, que também estão atrapalhando essa transformação, porque uma empresa é um sistema complexo, que se autorregula pelas relações das pessoas. Nenhuma transformação acontece se você tiver mais 50%, 60% de pessoas engajadas na transformação. Então, se você não sabe quem são essas pessoas dos dois lados, você acaba tendo o oposto de uma potência, você acaba tendo um detrator da sua transformação. Então, eu adorei se vou fazer isso, mas fica também uma provocação, que você não pode fazer uma pesquisa, provavelmente. Não é tão simples fazer essa pesquisa. Mas quem está te falando que é a favor, mas na prática não está sendo da sua transformação, porque é lá que mora também o desafio da mudança de mentalidade. E o maior perigo é quando essa pessoa, que é o detrator, é um baita de um cara que entrega resultado. Que aí ele vira o que a gente chama de brilliant jerk. E esse cara é o mais perigoso, porque ele influencia muito, porque ele é bom, porque ele entrega, só que ele influencia pro mal, né? Porque o cara que fala mal, mas não influencia ninguém, você tem menos risco com ele. O cara que influencia muita gente e fala mal, ele é o primeiro que você precisa se livrar, e é difícil pra caramba, porque é duro se livrar de quem dá resultado, né? Quem dá um resultado aparente, vamos dizer assim, né? Um resultado a curto prazo, mas que a gente não sabe o que está causando ali dentro do organismo. Exatamente. Ó, riquíssimo essa troca agora. Já valeu por todo o episódio. Concordo com ambos. Primeiro que penso mesmo da Aramis, né? São duas empresas que eu admiro muito, que eu acho que o Rick fez uma transformação aí do que era a Aramis para o que é hoje. Precisa ter muita coragem, né? Muita coragem. Primeira vez que a gente se conheceu, né, profissionalmente, hoje a gente se encontra nos mares da Bahia, mas a primeira vez que eu fui lá, você estava começando ali como CEO, com 30 anos, alguma coisa assim, 20 e poucos, 20 altos, não lembro. E o que você fez nessa jornada é espetacular, e eu sei que você está no entusiasmo que está só no começo, né? E do outro lado, a cultura, eu concordo totalmente. Para mim, a cultura, tem aqui os nossos valores, tal. Essa frase eu vou começar a usar, vou roubar do Mariano. Pode roubar, eu roubo várias. Porque eu concordo 100%. Copiar de um é plágio, de vários é pesquisa. É isso. Exato. É Boa, isso. boa. Para finalizar, tem um pouco a ver com o que já foi falado, mas se vocês tiverem mais algum ponto para a gente fechar, qual que seria uma decisão mais estratégica que uma marca precisa tomar hoje para continuar relevante nos próximos 5 anos, na opinião de vocês? Eu acredito que a estratégia de conteúdo vai mudar. Como as pessoas vão consumir conteúdo, como as pessoas vão pesquisar sobre as nossas marcas, isso vai mudar e está mudando já. Então não é mais sobre fazer um SEO bom ou fazer o conteúdo que você quer e pôr mídia achando que vai chegar no seu cliente. É muito mais você entender o que o cliente tem de necessidade e como você gera conteúdo relevante que gere valor. Não tem marca velha, não tem marca nova, tem marca que não se atualiza. E esse foi o segredo que eu aprendi na Aramis e quando lancei a Urban. A idade de um negócio é muito legal pelo legado, pela história, que como eu vi muito, né? Marcas de luxo tem muita história, tem que ser valorizada a história. Mas tem que tomar cuidado para não ficar preso na história e nos códigos do passado, nas verdades absolutas que te levaram até aqui e não desmistificar o futuro. Porque a verdade é que o consumidor, a gente tem mudado, a gente mudou como a gente pesquisa, como a gente consome. E cada vez mais as pessoas estão buscando as marcas que têm histórias verdadeiras e alma por trás.
Então, o que você gera de valor que faz você se diferenciar? Porque por produto, posso falar que o meu é melhor que o do concorrente, mas a minha opinião pode não ser a do cliente. Mas quando você consegue desmistificar apenas o produto, com inovação, com lifestyle, com conteúdo, com experiência, aí você cria uma conexão. E acho que marcas vão criarem conexão com os consumidores e ter esse valor de pertencimento, eu acho que vão se perder no tempo. Acho que a palavra é relevância, você falou sobre isso. Eu acho que a AI vem, é a buzzword, é o boom, né? Não é nem mais uma buzzword, mas fato é que ela não vem para automatizar, ela deveria vir para eliminar. Então, como é que a gente usa a AI para eliminar o que a gente não precisa mais ter que fazer? Que já não deveria mais estar existindo. Então, não é sobre automatizar, até porque automatizar tem um problema, né? Às vezes você tem um processo todo errado, você vai automatizar, você escalou todo o erro, você escalou toda a cagada e pronto. Então, como é que a gente usa a AI para eliminar? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu volto para a questão dos dados. Quando você olha hoje para um catálogo, por exemplo, como é que é feito um catálogo? Você bota blusa, preta, tamanho M, a busca vai mudar. A blusa preta tamanho M, ela é menos relevante do que a blusa para festa que eu tenho amanhã. No final é isso que o cara quer, ele quer resolver um problema ali que ele tem, né? Óbvio, de novo, eu sou mulher bastante consumista. Então eu vou muito ao shopping, mas aí é um momento de eu vou passear no shopping, eu vou ficar navegando porque eu quero ficar navegando, é um programa. Mas eu sei também quando eu quero resolver um problema rápido. E hoje a gente tem dificuldade de resolver problema rápido. Então você ter um catálogo preparado para atender busca semântica, busca contextual, isso vai mudar radicalmente o cenário. Você ter dados seguros, estruturados e organizados. Você ter informação rápida de preço, catálogo, isso vai permitir, e você se estruturar para isso, vai permitir com que você entregue essas diferentes jornadas e que você efetivamente se prepare para o mundo dos agents, porque ele chegou. Se a gente vai acatar ele em 2027 ou em 2028, podemos discutir. Mas ele chegou. E tudo que você não quiser mais demorar tempo para comprar, você vai conseguir resolver sem tempo nenhum. Você vai mandar uma mensagem, compre isso, parará, ponto. O agent vai lá e vai comprar. Mas hoje a gente precisa dar o passo agora de criar essa foundation para se preparar para esse novo momento. Excelente conversa, obrigado mais uma vez, o papo foi ótimo. Pena que a gente já passou do nosso tempo aqui, se não tinha outras boas perguntas, vai ficar para o próximo, a gente vai repetir esse aqui, hein? Obrigado, Rick, obrigado, Rafa, foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, pessoal aí do podcast da Central do Varejo, estamos aqui com a Unlock junto fazendo esse episódio em Nova York, valeu. Obrigada. Valeu!